Ghosted é um novo filme da Apple TV, estrelado por Ana de Armas e Chris Evans, e que apesar de ser muito clichê, muito blé, muito genérico, tal qual vários filmes de ação dos últimos anos, eu me diverti. Olá, eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu falando nesse vídeo sobre o filme Ghosted. Se você estiver no Letterboxd, inclusive se você não me segue lá, tem um link aqui na descrição, me siga lá. O pessoal tá destruindo esse filme, pelo menos lá. Eu não vi Rotten Tomatoes, tudo, não sou muito fã do modelo do Rotten Tomatoes, não vi muitas críticas e não vi nenhuma crítica, porque geralmente eu não gosto de ler outras críticas antes de fazer a minha. Não é 100% das vezes, mas eu tento evitar. Mas li comentários dos usuários, né, a respeito do filme que eu assisti ontem. E eu fiquei curioso de ler, porque quando eu fui marcar lá o filme, dar minha nota, escrever alguns comentários a respeito, eu achei a nota bem baixa, né, pro Letterboxd, tá, 2.4, uma coisa assim, que pro Letterboxd é uma nota muito baixa. E aí eu fiquei com curiosidade, né, e fui ver o pessoal destruindo o filme. E eu tenho vários pontos, né, que as pessoas estão criticando, especialmente assim, da condição genérica do filme, né, o quão genérico ele é, como vários desses filmes. Aí o pessoal cita alguns filmes até estrelados pelo Chris Evans nos últimos anos, tem o The Gray Man agora que teve da Netflix, dirigido pelos irmãos Russo, que foi muito falado a respeito disso, e críticos escreveram a respeito disso, de como está pasteurizado essa produção desses filmes, de como parece escrito por uma inteligência artificial, os diálogos, mas às vezes, aí eu pego a produção do filme, né? Quem são as pessoas por trás da câmera? O diretor é o Dex Fletcher. Ele era ator, né? A primeira vez que eu tive contato com ele, já há muitos anos, ele é um ator de longa data que nos últimos anos se tornou diretor. Ele dirigiu 2 filmes recentes que são bons filmes. Rocketman, né? A cinebiografia do Elton John. Eu não sou super fã, mas acho que é um filme bacana. E Ed the Eagle, né? Com o Aaron Edgerton e com o Hugh Jackman. Então são filmes bons. Então você pensa, esse diretor não é alguém que não sabe o que está fazendo, não é como se ele tivesse uma filmografia cheia de filmes de bombas, não, de maneira nenhuma. O compositor da trilha sonora, Lorne Balfe, que tem feito muitas trilhas, algumas não são tão legais assim, mas nos últimos tempos ele tá bem em voga, e ele fez as trilhas dos últimos Missão Impossível, que eu gosto, acho que são competentes, são bacanas. Então o filme não é feito por pessoas que não sabem fazer filmes. E você pega as 2 estrelas do filme, Ana de Armas e Chris Evans. Eu acho que eu gosto muito dos dois. Os dois são ótimos atores, na minha avaliação. Ana de Armas, eu amei o trabalho dela no Blonde ano passado. Eu sei que é um filme muito divisor, mas o trabalho dela como atriz eu achei assim fabuloso. E o Chris Evans é muito bom. Eles têm uma ótima química, eles trabalharam juntos no Knives Out e repetem aqui, e parece que nos bastidores, parece que eles são muito amigos, né? Parece que tem até mais algum filme aí que eles estão fazendo junto. E acho que isso aparece na tela. A gente vê essa boa química entre eles, e os dois são muito charmosos, eles são muito simpáticos, eles são muito carismáticos. É fácil a gente se envolver com os personagens deles em qualquer filme em que eles estejam, porque os atores são muito carismáticos. Tem atores que são muito bons e não necessariamente são carismáticos. E eu não estou falando que eles são os melhores atores do mundo, mas carismáticos eles são, sem dúvida nenhuma. É muito fácil você simpatizar com eles nos filmes. Tanto que no Knives Out isso é utilizado de uma maneira maravilhosa pelo personagem, especialmente o personagem do Chris Evans. Porque a gente simpatiza com ele logo de cara, sem saber muito, e a princípio ele sendo um personagem meio babaca, e que se fosse um outro ator, talvez a gente criasse uma antipatia. Mas a gente cria certa simpatia por ele naquele filme só pelo fato de ser o Chris Evans. Então é um casting legal. Tem algumas participações especiais nesse filme, desde a primeira, e aí, né, eu não quero dar spoiler sobre o filme, mas logo no começo do filme, numa das primeiras sequências, uma participação do Tim Blake Nelson muito engraçada, que já me fez sorrir, porque é um ator muito bom, digamos, de mais estirpe, né? Enfim, que faz projetos bacanas, faz filmes dos irmãos Coen, e aí ele faz uma ponta com um personagem lá, e isso vai acontecer ao longo do filme, vai ter várias participações ao longo do filme, e eu não fazia ideia, eu não tinha visto o trailer desse filme, não tinha visto nada.
e nem sei se isso é estragado, né, por trailers, então eu nem recomendo que vejam trailers, porque eu fui pego de surpresa por certas aparições e eu adorei, eu morri de rir, eu achei muito bom, achei bem sacado, eu acho legal quando a gente vê um grupo de amigos fora de cena que estão fazendo um filme junto para se divertir, porque quando a produção se diverte fazendo um filme, eu acho que muitas vezes isso passa pra gente que tá assistindo, esse clima, pelo menos, né? Então, novamente, o roteiro é clichê? Os diálogos muitas vezes são ruins, não são nada inspirados. A produção, muitas vezes, assim, fica muito claro que eles não estão em locações. E eu assisti alguns filmes recentemente que se passam em locação. Inclusive ontem, coincidentemente, eu assisti um outro filme, uma comédia romântica da Netflix, genérica desses aí, mas que é todo filmado no Vietnã. E locação mesmo, né? E mesmo por um filme fraco, como valoriza a produção do filme, você tá lá em loco, e aí a fotografia e aqueles ambientes maravilhosos, aqueles cenários lindos. Num filme que nem o Ghoster, muitas vezes faz falta deles não estarem de fato num local. Eu também acho que existem expectativas, o que aquele filme se propõe. Eu acho. Eu não acho que a gente tem que pegar leve por um filme por conta do que ele está se promete fazer, ou porque ele não é um filme que quer ganhar Oscar, então a gente tem que pegar leve. Não é exatamente isso. Mas eu acho que a expectativa da gente, muitas vezes, vai emoldurar a nossa análise daquele filme. E eu entrei nesse filme não esperando muita coisa. Eu estava esperando um pouco de diversão, algumas risadas, pessoas bacanas de se ver, pessoas bonitas, pessoas charmosas, ter uma ou outra cena divertida, ter um conflito, né? Torcer pela relação dos personagens. E tudo isso acontece. Tudo isso acontece. É um grande exemplo desse tipo de filme? Não, de maneira nenhuma. Ano passado, ou retrasado, inclusive nas minhas redes, eu sempre recomendei, falei muito bem desse filme, é um filme com a Sandra Bullock e o Channing Tatum, The Lost City. Eu achei que esse filme, por exemplo, fez muito bem, fez muito melhor que Ghost, não tem nem comparação para mim. E também não é um super grande filme. Não é isso. Porque aquela fórmula é uma fórmula que, assim, são raros os casos de um filme desse tipo que você vai falar, cara, é um grande filme. Porque a própria proposta do filme vai estar regada de certos elementos que impossibilitam que seja considerado assim, putz, é um filmão, é um grande filme. E tudo bem, porque eu acho que cada filme tem uma proposta, cada filme tem um objetivo, cada filme tem um público diferente. Então, não, eu não achei, como eu vi nos comentários do Letterboxd, de grande parte do público. E tem alguns muito engraçados, né? O pessoal gostou, deu coraçãozinho, mas falou mal pra caramba. Acho ótimo. Porque é meio isso, assim. Não tem como defender cinematograficamente esse filme, mas eu acho que tem sim como defender como uma boa diversão. Pode ser boba, pode ser genérica. Mas eu me diverti. Eu gostei, eu sorri. As participações especiais fizeram rir muito, eu adorei, assim, realmente, foi muito legal. E um último ponto que eu acho interessante de se notar, que apesar de tudo isso, de ser genérico, de ser muito parecido com muitos filmes de ação genéricos recentes e tudo mais, lembrando que, ao mesmo tempo que a gente vive esse momento desses filmes genéricos, a gente vive um momento de filmes extraordinários, como John Wick 4, que no momento faço esse filme tá no cinema, a série Missão Impossível cada vez mais sensacional. A gente tem grandes exemplos de filmes de ação, filmes de comédia. Então, assim, o bom cinema continua sendo feito. E o cinema mais, assim, para você assistir numa sexta-feira à noite, também continua sendo feito. Então, eu acho que tem espaço para todos esses filmes. E todos eles, enfim, tem orçamentos diferentes, tem produções diferentes, e vai ter um momento diferente pra gente também assistir e se investir. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, apesar de tudo isso, né, desses clichês e tudo mais, esse filme tem uma coisa que ainda em 2023 não é tão comum, especialmente em grandes produções, que é a subversão da donzela em perigo para ser um donzelo em perigo, que no caso é o Chris Evans. E acho que ele faz muito bem. Nos últimos anos a gente tem tido mais filmes assim, sempre teve, né? Acho que desde os anos 80 a gente tem comédias de ação romântica.
E a gente tem muitos exemplos. Então, lá atrás, no começo, né, vindo dos anos 80, então, Tudo por uma Esmeralda, por exemplo, ou Alan Quaterman, que é a versão barata, bem barata de Tudo por uma Esmeralda, Indiana Jones, o próprio Indiana Jones, mas aí já está num outro patamar, a gente tem esse tipo de filme em que o homem, né, é o herói da ação, e aí vai ter uma donzela em perigo e tudo mais, e vai ter um entrever entre eles, e no final eles acabam ficando juntos. Os James Bond são bons exemplos também desse tipo de fórmula. Mas aí a gente vai tendo vários filmes. Nos últimos anos, né, nos anos 2000 e anos 2010, a gente começa a ter algo, assim, uma tentativa de modernização disso. Mas essa modernização não acontece colocando de novo a figura do donzelo em perigo. Ela acontece colocando o casal em perigo. Então, não tem, o homem não é um superagente, não é um homem de ação, não é um aventureiro, mas o casal é que se vê numa enrascada, né? Então a gente tem aquele filme com a Tina Fey e o Steve Carell, que eu não vou lembrar o nome agora, Date Night em inglês, e a gente tem o The Lost City, que eu já citei, que é muito legal, mas nenhum dos dois é um herói. Então a gente tem exemplos como esses. Um filme como Ghosted, em que a mulher, né, a atriz interpretada, e nesse caso a personagem interpretada pela Ana de Armas, é a heroína, ela é a mulher de ação, ela é quem manja do negócio, que dá porrada, que vai salvar o donzelo em perigo, é mais raro. E só por isso eu já acho esse Ghosted um pouquinho mais interessante. Não, no roteiro e tal, não vai ter grandes coisas. Mas pode parecer besteira, pode parecer pouca coisa, mas já é alguma coisa. Então, um filme que faz um casal em perigo, ou que retoma lá do início, né? Assim, que o cara é o herói, e aí a gente vai ter uma donzela em perigo, que é a fórmula mais utilizada, enfim, e que só nos últimos anos começou a ser um pouco revertida. Aí seria mais ainda. E esse filme, pelo menos, ele faz essa inversão de papéis. O que eu acho muito legal. Já é algo diferente. Diferencia esse filme da maioria. Porque mesmo em 2023, como eu disse, isso ainda não é tão comum. Ainda é um pouco raro de acontecer. É isso. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Se você não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever aqui. Clica aqui na descrição para achar links, inclusive do meu Letterboxd, outros links das minhas redes aqui. E diga aí nos comentários se você conhece esse filme, se você assistiu esse filme, se você está afim de assistir esse filme, agora que eu comentei aqui um pouco sobre ele nesse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.